Luiz? Graça e paz a todos. Estamos aqui mais um dia e hoje queremos falar um pouquinho, né, Luiz, sobre a reforma protestante. Ontem tivemos mais um ano aí, né, dessa reforma. 504 anos, né? Isso, 504 anos. 504 anos, irmão. Então eu quero, só para deixar aqui um pouquinho, ontem queríamos falar também um pouco sobre isso aqui na igreja, mas a hora não dá, né? 2 horas de culto, 2 horas e meia de culto passa muito rápido. Mas queremos deixar para você hoje um pouquinho dessa reforma. E vou pedir para o Luiz, né? O Luiz tem estudado aí, né? Ele tem mais uns irmãos aí também, está estudando teologia, sabe um pouco da reforma. Inclusive a Mancheira está logo ali atrás ali. Né, poderia abordar ela também nesse assunto aí que está estudando, né? Acho que tirou nota 10, né, Mariana? Tirou 10 ou não? Aleluia! Mas vamos lá, Luiz. Você que está fazendo teologia aí, o que você aprendeu aí sobre a reforma? Graças e paz a todos. Amém, meus irmãos. Acho que assim, a reforma protestante, né? Se marcou 504 anos, nesse dia 31 de novembro de 2021. E em 1517, Martinho Lutero, né? Ele publicou suas 95 teses ali no castelo de Wittenberg, né? Se colocando contra as indulgências da igreja romana, né? Sim. Que cobrava um certo dinheiro para ir para o céu. E ao Martinho Lutero ler a palavra do Senhor, né? Que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, eu creio firmemente que Deus abriu os olhos dele para ele ser uma diferença, igual foi ali em Neemias. Aí ele publicou essas 95 teses. E assim, o olho dele foi aberto quando ele leu em Romanos 1:17, porque diz assim, ó: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Glória a Deus. Ele, creio eu, né, firmemente que Deus abriu os olhos dele, que não era sobre suas obras, sobre dinheiro para comprar a passagem para o céu, mas sim a fé dele, né? E é tão maravilhoso, né, Luiz, assim, que Abacuque, né, Sim. já relatou essa passagem aí, justo verá pela fé, em tempos de crise, e Martinho Lutero está enfrentando um tempo de crise. Sim. Mas eu acho tão interessante também, Luiz, falando sobre reforma protestante, a gente conhece, né, e sabe um pouquinho sobre John Russo, né, um pré-reformador, né? John Russo foi um homem ali queimado na figueira em 6 de julho de 1415. Ele foi queimado numa fogueira, né? Se não me falha a memória, foi em praça pública, né? E assim, é tão interessante a história de John Russo, que ele era um sacerdote da época, né? E ele, o que eu acho mais maravilhoso, irmãos, você que está aí, e Luiz, a palavra do Senhor fala que conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, nós não estamos presos em uma religião, nós estamos presos em Cristo e no Evangelho de Cristo. Então assim, você vê que é algo tão interessante, Luiz, que Paulo ele chega a relatar assim: se eu, ou alguém, ou até um anjo de luz pregar outro evangelho, a não ser esse que está na palavra de Deus, seja considerado anátema. O que é anátema? Algo maldito, né? Sem consideração, vou colocar assim, né? Maldito. Então você vê, irmãos, que coisa, né? E ali, vamos falar um pouquinho desse pré-reformador, né? Que morreu ali, que foi para a fogueira ali em 6 de julho de 1415, onde arrancaram a sua roupa sacerdotal ali, colocaram ali na sua cabeça ali tipo como se fosse uma coroa e alguns símbolos demoníacos, porque eles alegavam que Russo ele estava sendo usado por demônios, né? E é tão interessante, irmãos, que a gente vê assim o que esse homem fez, e Deus até usou ele quando ele fala que ele estava matando um ganso, mas Deus iria levantar um cisne, que passa alguns anos, nós não queremos entrar aqui nesse detalhe, mas passa alguns anos ali, e vem Martinho Lutero. Só que Martinho Lutero, ele vem de uma experiência ali que ele quase chegou a morrer, né? Ele quase morreu, e aí de repente ele resolve entregar sua vida para Cristo, né? A servir a Deus. E quando ele vai servir a Deus, ele começa a entrar pelo caminho da religião da época, a qual os romanos ali dominavam. Então assim, quando ele começa ali, ele vai se aprofundando e começa a ver que Martinho Lutero era um homem que buscava muito conhecimento, tinha alguns conhecimentos, ao ponto que quando ele vai ali, né, em Roma, quando leva ele dá um manuscrito original para ele começa a traduzir, ele fala assim: peraí, opa, tem alguma coisa errada. Aí quando ele vê no caminho daquela escadaria, né? Não é isso mesmo? Você que faz teologia aí?
quando ele vê no caminho daquela escadaria, né, essa passagem vem na mente dele e ele fala assim: o justo viverá pela fé. Peraí, tem alguma coisa errada. Então, entra essa questão das 95 teses. Então, assim, meus irmãos, algo bem interessante, Luiz, que assim, não era todos que tinham acesso à Bíblia como nós temos. Verdade. E esses homens, irmãos, aqui que nós falamos, os pré-reformador, Martinho Lutero, que passou ali 504 anos até hoje, né? Até o dia de hoje nós comemoramos ontem isso daí. Não é que comemoramos dessa forma assim de fazer festa, aquela coisa, porque quem já decretou a vitória sobre a igreja foi Jesus Cristo, né? Por isso que a palavra do Senhor fala, né, em Mateus capítulo 16, o versículo 18, diz assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra não prevalecerão contra ela. Acho que a sua tradução é até melhor para ler. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então você vê, Pedro, irmãos, a tradução de Pedro é fragmentos, né? Agora, aonde a igreja iria estar alicerçada era em Cristo. E eu louvo a Deus, né? Olha que coisa interessante. Jesus, irmãos, é maravilhoso. Ele escolheu a igreja dele, não é de hoje. Por isso que ela não fechou as portas. Por isso que o diabo não conseguiu derrotar, ele nem vai conseguir. Porque Deus que edificou a igreja. Por isso que Deus falou para Pedro: Pedro é fragmento, mas eu edificarei a minha igreja sobre a rocha, que é Cristo. Mas lê aí, Luiz, e depois eu vou ler uma passagem aqui muito interessante, que está em 1 Coríntios capítulo 10. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e aqui tem até a tradução do nome Pedro, que é Petros, né? Que é o que o Senhor disse. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que te ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Glória a Deus. Você viu aí, meus irmãos? Então olha só, agora 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Ou melhor, eu vou ler do versículo 2 para nós ganhar um tempo aqui, tá? Diz assim: eu vou ler do 1 para nós entender melhor. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar. Agora olha só: e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Então, peraí, o que aconteceu lá quando o povo saiu do Egito? Foram batizados, né? Mas olha que coisa interessante: todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. Olha essa coisa linda, Luiz. É uma representatividade na igreja nos dias de hoje. Ou seja, todo aquele que for batizado será salvo, a Bíblia fala. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. E ao mesmo tempo, a palavra do Senhor fala que aquele que não come e não bebe não tem parte com Cristo. Sim. Então aqui, o que está acontecendo aqui? Deus está fazendo uma aliança com o povo desde lá da saída do Egito. E olha só o que diz aqui: e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual, a qual Jesus está falando para Pedro: tu és Pedro, mas eu te edificarei em cima de uma rocha. Olha só, Luiz, que coisa linda. Pedra espiritual que eu seguia, e a pedra era Cristo. Lá atrás Cristo já estava, aleluia, reconciliando o povo para com ele. Então, Luiz, que coisa linda é o Evangelho de Jesus. Porque nós entramos aqui, nós estamos na Reforma Protestante falando aqui. E o que a Reforma Protestante tem a ver com tudo isso? Tem a ver, irmãos, que a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Então, assim, a Bíblia, ela foi presa por esses religiosos da época. Sim. Mas chegou um tempo que Deus falou assim: agora eu vou fazer algo novo aí, porque a Bíblia, irmãos, a palavra do Senhor, ela alimenta para nossas almas até os dias de hoje. E Deus levantou ali os seus reformadores para que hoje nós tivéssemos esse acesso, sim, à palavra do Senhor. E eu louvo a Deus por isso, Luiz. Você quer falar mais alguma coisa? Só para finalizar, terminar, Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Glória a Deus. Ou seja, não era por indulgência, não é nada, é só a fé em Cristo, amém, irmãos? É a fé em Cristo Jesus, amém, meus irmãos? Deus abençoe.